Meu nome é Denis e hoje vamos iniciar esse webinar sobre Power BI, Introdução ao Power BI. Qual é o objetivo desse webinar? É principalmente para aquelas pessoas que nunca ouviram falar ou que têm um conhecimento muito básico e querem se aprofundar um pouco mais sobre a ferramenta em si. Essa plataforma é esse o objetivo desse webinar. Nós vamos passar por alguns conceitos técnicos e também alguma demonstração. E o objetivo meu é que, se vocês conseguirem absorver uma parte desse conteúdo, eu já fico feliz com o resultado. Então, eu espero que isso realmente tenha algum valor e nesse tempo que a gente vai estar junto aqui, né? Então, vamos começar. Primeiro, eu queria me apresentar, né? Como eu havia falado anteriormente. Meu nome é Denis. Eu trabalho há mais de 10 anos com dados. Comecei em 2010, na minha primeira experiência com Business Intelligence. Trabalhei em algumas consultorias, grandes consultorias, e hoje trabalho na Albi. Estou aqui em Lisboa, Portugal, desde junho, e atualmente trabalho para o projeto da Vodafone Alemanha no produto pré-pago. Então, minha carreira até aqui, eu já tive a oportunidade de passar por várias fases desse processo de dados, né? Então, eu trabalhei com diferentes tecnologias e ferramentas, e hoje vamos falar especificamente sobre o Power BI. Como vai estar composta a nossa agenda hoje, né? Então, a primeira parte eu vou explicar um pouco sobre o que é o Power BI, para deixar um pouco mais claro o conceito sobre a ferramenta. Por que usar o Power BI e não outras ferramentas? Para que ele realmente é tão importante? Então, a gente vai falar um pouco mais do porquê. Vamos abordar quais são os produtos Power BI. Quando a gente fala Power BI, é um leque de ferramentas que compõe uma plataforma. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre os produtos Power BI, para ficar um pouco mais claro, porque às vezes vocês podem ser acionados para falar de Power BI, mas estejam falando de algum dos produtos que compõem essa ferramenta. Então, é interessante vocês terem uma visão quais são os produtos que, quando a gente fala sobre Power BI. O objetivo também é falar um pouco sobre tipos de visualização. Existem muitos tipos de visualizações, mas o meu objetivo aqui é abordar alguns principais e também compartilhar com vocês algumas dicas de quando usar cada um deles e qual é melhor para cada situação. Então, eu vou passar por alguns tipos de visualizações. Então, vou fazer uma demonstração também. Eu acho que essa parte aqui também é muito importante, porque além dessa parte teórica, a gente realmente vê a ferramenta em funcionamento, acho que é o objetivo de todos também. Por último, eu vou também abrir para alguns momentos de dúvidas. Caso durante o treinamento também tenha alguma questão que queira questionar, fiquem à vontade, eu não consigo ver as mãos, mas se vocês quiserem abrir o microfone e tirar alguma dúvida, podem também ajudar, eu estou aqui para isso, né? Então, eu espero que realmente essa hora aqui seja muito proveitosa para a gente passar por todos esses conceitos. Então, vamos para a primeira parte, falar o que é Power BI. A melhor definição que eu encontrei sobre Power BI é uma que consta no próprio site da Microsoft, que é o Power BI, ele tem como objetivo preencher a lacuna entre o dado e a tomada de decisão. O dado é todo atributo que é registrado em algum local, então em algum ficheiro, em algum portal, em algum sistema, todo atributo que é registrado, e quando somado com outros dados, você pode obter uma informação. E essa informação você pode tomar uma decisão ou decidir não tomar nenhuma decisão em cima dela. O Power BI veio preencher esse caminho, então ele vai nos trazer os dados e organizá-los de uma maneira que facilite essa tomada de decisão. Então, ele permite
você conectar diferentes tipos de dados. E quando a gente abrir a ferramenta, vocês vão ver que ele conecta com diferentes, mesmo fontes de dados. Então, eu posso conectar desde arquivos Excel, PDF, arquivos de ficheiros de texto e outros milhares de tipos de conexões de sistemas. Eu poder organizar e poder cruzar esses diferentes tipos de dados para, assim, obter uma informação. É o conceito que eles chamam de Self-Service BI. O que são ferramentas Self-Service BI? Por que surgiu esse termo Self-Service BI? Eu trabalho já há um tempo com isso e o que eu percebo? No início, toda a parte de estruturação de dados eram feita pela estruturação e visualização era feita pela área de tecnologia, porque essas ferramentas eram complexas de ser trabalhadas. Então, como que as empresas funcionavam antigamente? Existia uma área de negócio que ela conhecia realmente o produto e existia a área de tecnologia. A área de negócio solicitava para a tecnologia as informações, as visões que ela gostaria de ter. Essa área de tecnologia juntava os dados e montava o seu painel, porque as ferramentas para fazer isso eram extremamente complexas. O que o Power BI veio quebrar nesse conceito? Ele veio tornar a ferramenta de visualização mais simples, mais agradável, e fez com que empoderasse essas áreas de negócio, fazendo com que elas pudessem realmente montar suas visões. Então, a área de tecnologia estaria muito mais responsável em disponibilizar os dados para que as áreas de negócios pudessem montar suas próprias visões, porque elas conhecem o negócio em si, então elas são as melhores para poder alterar esse dado. E isso resolve aquele problema que às vezes a tecnologia não conseguia responder à velocidade que o negócio precisava. Às vezes, quando ela terminava o painel, um dashboard, não era aquilo que a área de negócio estava precisando. Então, o Power BI, ele vai ser usado não apenas pela área de tecnologia, mas pelos outros departamentos de uma empresa que irão trabalhar com dados. Então, hoje é muito mais comum você ver departamentos como financeiro, marketing, outras áreas de uma empresa utilizando o Power BI. Por quê? Porque, então, uma vez você conhecendo essa ferramenta, você vai conseguir atuar em diferentes áreas, você consegue e apoiar em várias questões. Você pode usar o Power BI até mesmo na sua casa, né? Ele é uma ferramenta que eu vou mostrar um pouco mais para frente ali sobre os seus produtos, mas você tendo uma conta um pacote Office na sua máquina já, uma licença Office, você pode entrar no site da própria Microsoft e baixar uma versão. Você pode usar isso para poder fazer você inicia essa versão gratuita e você pode fazer o download e fazer alguns estudos na sua casa, na parte financeira, você pode fazer algum trabalho na sua faculdade, alguma questão, usando realmente uma versão gratuita dele, e ele permite fazer várias coisas, como a gente vai visualizar aqui. Então, esse é o self-service. Então, ele é uma maneira realmente fácil para você poder mexer e poder se servir desses dados. Por isso que tem esse conceito de self-service. Mas tá bom, mas por que Power BI, né? A gente fala de tantas ferramentas, mas por que eu vou usar o Power BI? Existe um quadrante da Gartner, eu não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem isso, né? A Gartner é um instituto que faz uma pesquisa sobre ferramentas e também ferramentas e tecnologias para descobrir qual que são as ferramentas que estão como mais utilizadas no mercado. Então, não é por feeling, né? Então, realmente é um estudo que informa, dentro das tecnologias existentes, quais aquelas que realmente são as mais utilizadas no mercado. Então, hoje você pode ver nesse quadrante de líder, está mais distante e mais na ponta a Microsoft Power BI. Os concorrentes diretos deles são a Salesforce, do Tableau
que foi adquirida recentemente pela Salesforce, e o ClickView, que é o antigo ClickView, acompanhado de outros. Então, essa pesquisa aqui é de março de 2022, mas sempre é atualizada, então você consegue ver, porque essas ferramentas têm constantes atualizações, então, à medida que elas vão evoluindo, as ferramentas começam a se posicionar melhor no mercado, começam a ser mais utilizada. E por que que o Power BI está na liderança, né? O que torna ele um pouco mais atraente comparado às outras ferramentas? É o ponto dele ter um mesmo layout das ferramentas Microsoft. Então, nós que estamos muito acostumados a trabalhar com Excel, Windows, ele vem com o mesmo tipo de layout, então isso facilita muito para quem vai usar a ferramenta. Então, tira aquele medo para utilizar. E, além disso, ele tem um baixo custo. Então, comparado às outras ferramentas, ele tem um custo baixo. E você pode utilizar, que nem mostrei, você pode realmente fazer o download na sua casa, para uma parte específica, você consegue fazer sem nenhum custo específico. Então, é algo bem interessante. Eu já trabalhei com as ferramentas também do Tableau e do ClickView. E o que eu posso dizer para vocês sobre essas ferramentas é qual é a principal diferença entre elas, né? Eu não vou diferenciar sobre o que pode ser feito. Você pode montar um dashboard no Power BI e montar o mesmo dashboard no Tableau e no ClickView. O que vai diferenciar principalmente entre essas ferramentas é a maneira que você vai fazer. Tem algumas que podem ser um pouco mais trabalhoso, tem algumas que têm alguns recursos, outros não, e isso vai diferenciar realmente a ferramenta. Mas, pelo que eu pude avaliar, todas elas se assemelham muito, porque elas têm o mesmo potencial. Vai diferenciar muito mesmo a maneira como você vai fazer a mesma informação, trazer o mesmo painel ali, o mesmo dashboard. Então, isso que eu queria falar. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os produtos Power BI. Quando a gente fala Power BI, a gente está falando de um conjunto de ferramentas, né, de serviços que estão relacionados a isso. Eu não vou entrar muito no detalhe de licenciamento, porque aqui pode ser um assunto um pouco mais amplo, mas apenas para você poder distinguir um pouco sobre cada uma delas, né? O principal, o mais utilizado, e é o que a gente vai fazer a demonstração, é o Power BI Desktop, que é o mesmo que eu estava mostrando que é possível fazer o download do produto Power BI Desktop, que você faz o download e pode usar de maneira gratuita. Qual é a principal diferença do Power BI Desktop pelos demais? Você pode fazer o seu painel? Pode fazer o seu painel, mas eu não posso partilhar esse meu dashboard com outra pessoa. Para isso, eu preciso de uma licença paga. E é aí porque a Microsoft não é uma empresa filantrópica, então ela realmente tem um lucro em cima disso. O lucro vai vir aonde? Em cima da parte, quando você vai partilhar os seus relatórios e dashboards. Então, a questão do Power BI Desktop é gratuito, porém, quando você precisa partilhar essa informação com outras pessoas, aí vai estar um custo envolvido, né? Então, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Existe a versão do Power BI Mobile. O que é o Power BI Mobile? É uma aplicação que você pode baixar no seu telemóvel. Ele é apenas um canal para você visualizar os seus painéis no Power BI Desktop. Então, uma vez você desenvolvendo um painel, um dashboard no Power BI Desktop, é possível você visualizá-lo no Power BI Mobile e até utilizar alguns filtros relacionados a ele. Um ponto importante do Power BI Mobile é que à medida que você constrói uma visão dentro do Power BI Desktop, não necessariamente você precisa construir uma versão mobile. Os painéis, eles se autoajustam de acordo com da maneira que você está acessando ele. Porém, nem sempre a maneira que ele organiza esses dados fica ao agrado de quem vai utilizar. Então, é possível você, dentro do Power BI Desktop,
alterar a maneira que eu quero que visualize esse gráfico quando for para o Power BI Mobile. Então, só reforçando o que eu estou falando, então, à medida que você desenvolve aqui, essa visão é possível ver via mobile. Mas se você quiser personificar essa visão, você consegue também usando o desktop e alterando um pouco como que esse painel, esse dashboard será visto dentro do seu Power BI Mobile. Agora, sobre o Power BI Pro. Power BI Pro é o que eu havia comentado sobre a licença que você paga para você poder partilhar esse painel com demais pessoas. Então, Power BI Desktop é free, mas se você precisa partilhar, você está dentro de uma empresa, você quer que seu gerente, seu diretor acessem essa visualização que você está fazendo, é necessário adquirir uma licença, que é o Power BI Pro. Então, é aqui que começa a questão da cobrança, apenas quando você está falando de partilhar as informações. Além do Pro, existe o Premium. O Premium já é outro tipo de licenciamento do Power BI, mas para empresas maiores, que vai envolver alguns recursos a mais do que o Pro. Então, vai ter mais recurso de espaço para poder criar seus painéis, alguns recursos a mais de algumas funcionalidades algumas outras funcionalidades, mas é usado principalmente para empresas grandes, né, que adquirem esse tipo de licenciamento. O Power BI Report Server é também para empresas, quando a empresa tem um servidor e ela quer que dentro do seu servidor estejam todos os seus painéis que são desenvolvidos no Power BI Desktop. Então, ela adquire a licença, instala o Power BI Reporter Server e todos os painéis que são feitos dentro do Power BI são publicados nesse Reporter Server e a empresa, dentro de uma empresa, e esse servidor fica acessado para poder, pelos gerentes e por toda a empresa, para poder visualizar os painéis que foram desenvolvidos no Power BI Desktop. Então, Power BI Report Server é apenas um licenciamento para você poder instalar o Power BI dentro de um servidor da empresa para poder publicar os seus painéis que foram desenvolvidos. E por último, o Power BI Embedded. O Embedded é uma licença do Power BI que você adquire que funciona como se fosse uma marca branca. Ou seja, quando você entra em algumas empresas, alguns sites de grandes empresas, às vezes você vê que ela tem um gráfico disponível para você ver a informação dessa empresa, e esse gráfico é feito pelo Power BI, mas não está nada caracterizado que é Power BI. Por quê? Porque essa licença embedded. Essa licença embedded permite você construir visões e você personificar com a sua marca da sua empresa, mas por trás o que está é todo o Power BI. Embedded vai envolver também alguns custos a mais, porque são várias pessoas que vão acessar, né, a sua visualização, então isso é algo que tem que ser bem estudado na hora de aplicar, porque isso envolve um custo um pouco mais elevado também. Então, é apenas um portal, tem até uma demonstração aqui do Embedded, e é interessante, no próprio site da Microsoft, então você pode ver, aqui tem uns gráficos, não tem nenhuma característica seja do Power BI, não tem nenhum, você pode ver, é uma empresa que está aqui e por trás é tudo Power BI que está ocorrendo aqui. Então, referente aos produtos, era isso que eu queria comentar. Agora, eu vou falar um pouco sobre tipos de visualização. As visualizações, aqui eu vou falar algumas principais, onde a maioria dos dashboards costuma utilizar e dar algumas dicas relacionadas a elas, né? A mais comum, mais utilizada, que você vai ver não só no Power BI, como qualquer outro lugar, até no Excel, é a questão do gráfico de barras e colunas. O que eu digo para você, eu já fiz alguns estudos, né, algumas questões, participei de alguns treinamentos, né? Eu vejo que para você decidir qual tipo de visualização você vai precisar utilizar e qual será mais
fácil para você utilizar, depende muito de quem é o seu público, quem são as pessoas que vão acessar o seu painel e que mensagem que você quer passar para ela. Então, fique bem atento nesse momento, na hora que você for fazer um, um dashboard, pensa no seu público-alvo e o que você pretende passar com essas informações. Então, olhando esses... agora eu vou falar um pouco sobre a questão dos gráficos de base e colunas. Eu já percebi que a maioria dos dados é possível você resolver usando o gráfico de barras e colunas. Então, dentro do Power BI, você vai ver que existe um recurso enorme de tipos de visualização. Eu só peço que sempre considerem, em algumas análises, usar a questão do gráfico de base, porque ele responde muitos cenários. É algo que a gestão já está acostumada a visualizar, é algo que responde de maneira muito eficaz uma determinada análise. Olhando, você já consegue distinguir aquele que está maior do que os outros, ver qual ainda está muito baixo, o que você precisa trabalhar em um determinado assunto. Então, é algo que eu sempre recomendo utilizar, porque é o mais comum e o que eu vejo é o mais que é mais fácil você perceber um determinado assunto. Outro recurso disponível de visualização são as tabelas. As tabelas é algo que você consegue ver bastante em alguns painéis e é algo também que eu deixo como recomendação tomar um pouco de cuidado na utilização. Por quê? As tabelas, as ferramentas de visualização, elas são feitas para você trabalhar com dados agregados, dados mais consolidados. E normalmente você usa tabelas para poder mostrar uma informação mais analítica, mais linha a linha. E se você tentar colocar no Power BI para que ele mostre para você um resultado gigante, isso não vai ficar muito fácil para quem for olhar. Isso vai acabar pesando muito o seu relatório e você pode ter alguns problemas relacionados a isso. E eu falo para ter esse cuidado porque, normalmente, quando a gente vai trabalhar com Power BI, a área que nos pede para fazer isso, ela já tem essa informação em algum lugar, normalmente ela vem com Excel e fala, eu tenho esse Excel, eu queria ver no Power BI. E muitas pessoas vão lá e apenas transportam do Excel para o Power BI e não fazem o melhor uso dessa ferramenta. Então, colocam essa tabela e fica exatamente igual ao Excel, então não tem ganho. E isso causa algumas dificuldades, porque torna um pouco mais difícil você entender o que aquele dado está querendo a gente falar. Olhando apenas essa tabela, você não consegue identificar qual desses números é maior, você tem que parar, olhar, falar, esse número aqui realmente é maior referente aos outros. Então, tabelas é algo que tem que ser usado com muita cautela. Outro tipo de visualização muito comum e muito interessante de ser utilizado são os cartões. Os cartões, eles normalmente têm uma, duas linhas, ou múltiplas linhas, e eles têm algum número, algum contador ou algum número já sumarizado. É bem interessante você utilizar nos seus painéis, a parte de cima, onde há total de contas abertas, total de não sei, de lojas ativas, e deixar esse contador ele sempre atualizado, então fica muito mais fácil em ver o seu dashboard, já ter algumas informações que às vezes o cara precisa. Às vezes ele quer só um número redondo, ele não precisa muito gráfico, ele só quer saber, quero saber tal informação de maneira rápida. É isso que você tem que mostrar, você usar pelo cartão. Eu quero saber uma quantidade específica no meu estoque. Põe isso no cartão, deixa ali, sempre vai estar bem fácil, calculado e sempre vai deixar atualizado. Existe a visualização por KPIs, é muito interessante porque nela, tendo uma meta específica, você consegue medir quanto essa meta está sendo atingida ou não, quanto está longe ou perto. Então, nesse caso aqui, até está 20% abaixo da meta, mas é um tipo de visualização muito interessante. E um que muitos gestores gostam de visualizar é a questão de mapas, né? O mapas é muito utilizado. E o que eu posso falar sobre mapas nas primeiras ferramentas de visualização,
era necessário que você tivesse dentro da sua tabela a latitude e a longitude para poder montar qualquer visualização em mapa. Essas ferramentas mais modernas, elas permitem que você monte seu gráfico de mapas apenas baseado no nome da cidade. A única cautela que eu peço nisso é que nem sempre a mesma pode ocorrer de a mesma cidade ou estar em mais de um país. Então, quanto mais completo for o seu endereço, maior é a chance de seu mapa ficar mais assertivo. Então, se você tiver informações como CEP e cidade, com mais detalhes sobre aquele endereço específico, dentro do seu mapa, você vai conseguir tornar a sua visualização melhor. E também eu queria falar sobre o gráfico de pizza. Esse é muito utilizado. E como uma pizza com mais de 8 pedaços já causa alguma injustiça, o gráfico de pizza também. Eu já vi muitas pessoas utilizarem gráfico de pizza com muitas seções, e isso torna o seu entendimento muito difícil, porque o objetivo principal dele é você ver a comparação entre duas grandezas e entender realmente qual que é uma comparada à outra. Então, ao utilizar o gráfico de pizza, sempre verifique quantas seções você vai utilizar, porque ele deve ser, se torna mais fácil o entendimento quando a gente está trabalhando com poucos atributos, como nesse caso que está apenas 2. Mas pode ter mais, mas não muitos, com muito cautela esse tipo de gráfico também. E agora, acho que é uma hora que todo mundo gostaria de analisar a questão da demonstração, né? Então, eu dei uma base de um conceito da ferramenta. Agora eu gostaria de partilhar com vocês um pouco mais sobre a utilização dela. Então, vamos ver ela funcionando. E eu acho que isso facilita muito a questão do entendimento. Então, eu vou abrir ela aqui. Esse é o Power BI. Como eu falei, vocês podem realizar o download e começar a navegar um pouco nele. É uma ferramenta que se assemelha muito com as outras ferramentas da Microsoft. Então, você vai ter essa barra de opções aqui, onde vai ter alguns recursos parecidos com o Excel. Você vai ter também abas, então você consegue construir diferentes visões. Pode construir um painel de um jeito aqui e outro em outras abas. Então, é muito parecido com o Excel. Então, você tem essas guias aqui. Você consegue ver as visualizações, algumas que eu até comentei anteriormente, então vai ver colunas, vai ver o gráfico de pizza, o mapa, e algumas que eu havia comentado estão todas aqui, e algumas outras também, então como vocês podem ver, tem bastante tipos de visualizações. E no lado esquerdo é onde que a gente vai mais trabalhar, são esses 3 menus. O relatório, que é essa aba que a gente está aqui, onde vai estar a visão, onde nós montamos o nosso relatório. A parte de dados, onde você vai poder visualizar a sua fonte de dados, vai poder ver o dado em si. E, por último, o modelo. O modelo é como seus dados se relacionam. Se você está trabalhando com mais de uma tabela, como é que essas tabelas são relacionadas, né? Então, é isso aqui que a gente vai trabalhar. Como é que eu começo aqui no Power BI? Como é que eu vou começar a trazer meu dado? Meu dado, você vem no obter dados. E como eu passei no treinamento, existem uma quantidade muito alta de conectores que você pode usar. Então, o Power BI pode trazer diferentes tipos de dados, diferentes sistemas, e cada vez mais isso é atualizado quando novos tipos de formatos aparecem, quando novos tipos de sistemas aparecem. Sempre há releases onde são incluídas novos tipos de conectores. Para o exemplo que a gente vai trabalhar aqui, eu tenho um conector na web, então eu vou pegar um arquivo que está no GitHub, que está público, então eu vou pegar ele aqui. Ele vai pedir para mim a URL, eu vou pegar a URL desse arquivo. Então eu vou trazer para cá 3 tipos de arquivos.
customer. Ele vai mostrar os dados que ele irá carregar, então ele identificou que ele está organizado dessa maneira, com nome, um delimitador por vírgula, e ele fez isso baseado nas 200 primeiras linhas que ele viu. Se você quer que ele valide o arquivo inteiro, ele vai lá e valida o arquivo inteiro. Ele divide de acordo com as primeiras linhas que ele fez, e aqui é uma pré-visualização do dado, que é aquele customer que eu estou carregando. Então, eu venho aqui carregar, ele vai trazer esse dado e ele vai estar disponível aqui na minha direita. Okay. Agora eu vou trazer mais 2 dados. Products. Esse lab eu achei bem interessante porque a gente vai poder explorar alguns conceitos importantes. Então, esse aqui é o produto. Então, aqui ele está falando do produto. Você pode ver que carregou aqui. Por último, ter dados. E eu vou trazer orders, os pedidos. Certo. Carregar. Certo. As informações foram carregadas e agora a gente vai começar a trabalhar um pouco com elas. Que nem eu mostrei aqui no dados, você vai poder visualizar, então, eu clico no Customer, eu estou vendo a tabela Customer, Orders, estou vendo a Orders, Produtos, eu estou vendo os produtos. E no Relationship, eu vou ver os relacionamentos entre as minhas tabelas. Vocês viram que quando eu importei, eu não falei que essas informações elas se relacionam, mas por terem um nome igual, ele identifica. Então, ele fala que, por exemplo, existe um produto ID aqui, e existe na tabela order, então ele relaciona que existe um relacionamento que ele identificou que aqui é único para muitos, então por isso tem essa estrela, para muitos. E a mesma coisa ele identificou aqui na tabela customer, ele relacionou, ele acredita que esse customer esteja relacionado com esse customer order aqui, de para muitos. Aí, se você identificar essa relação e falar, não, tá errado isso aqui, ou você identificar mais uma relação que ele não identificou porque o nome está diferente, vamos dar um exemplo, vai que esse Product ID seja a mesma coisa desse Product Name e ele não fez esse relacionamento. Você pode gerir esses relacionamentos, nessa parte de gerir relações. Então, você pode eliminar um relacionamento que esteja indevido, você pode criar algum novo que não está aqui, ou editar. Isso não é um para muitos, isso aqui é muitos para muitos, e mexer nesse relacionamento. Aqui eu não vou alterar isso, é apenas para vocês visualizarem. O Power BI, ele tem um componente muito poderoso dentro dele, que é o Power Query. E eu vou mostrar rapidamente um pouco sobre ele. Não vou entrar muito em detalhe, porque ele serve para você poder editar algum tipo de dado. Então, se vocês puderem visualizar as informações, à medida que eu importei, algumas delas estão marcadas com esse símbolo e outras não. Representa esse símbolo específico. Ele identificou que essa informação é uma quantidade e ele identificou que eu posso ter uma métrica em cima disso. Então, eu posso somar, eu posso agrupar, eu posso contar. Então, ele marcou com essa marca de métrica. E essa questão de métrica e atributo é extremamente importante para o seu relatório. Então, tudo que você for querer somar na sua visão, tudo que você for querer agrupar, você precisa deixar ele marcado como métrica. Então, você tem que distinguir o que é métrica do que é atributo. Então, atributo vai ser tudo aquilo que eu quero, métrica vai ser tudo aquilo que eu quero somar, e
E o atributo é tudo por aquilo que eu quero agrupar por. Então, se eu quero saber a quantidade de clientes será o meu atributo, a quantidade é a minha métrica. E, então, quando eu cliquei em quantidade, você pode ver que ele marcou como uma soma. Ele, por padrão, ele vai somar sempre isso, mas se eu posso ter média sobre esse assunto, mínimo, máximo, contagem, posso escrever como que eu quero fazer. Mas se você ver, se vocês visualizarem, o revenue, eu não marquei, ele não marcou como uma métrica. O revenue é receita. Eu poderia fazer métricas em cima da minha receita, poderia somar, poderia, mas por que que ele não identificou como uma métrica? Não tem esse símbolo ao lado do campo. Porque na hora de importar, ele marcou isso como um texto, então ele só faz métrica sobre números. Mas eu quero que ele faça isso eu quero que ele faça uma métrica em cima disso. Então, como é que eu transformo isso? Eu poderia vir aqui e falar, esse aqui é o número decimal. Mas se eu tentar fazer isso, ele vai apresentar um erro. Por que que ele não consegue converter a minha métrica? Porque os números estão divididos por ponto. E na minha máquina, a configuração de idioma, falo que a divisão por número tem que ser por vírgula. Então, ele não entende que esse ponto, porque é uma divisão americana que está por ponto entre os decimais. E como é que eu corrijo isso, Denis? Existe o Power Query para fazer um tratamento de dados. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse transformar o dado. Ele serve para você realmente alterar os seus dados e poder fazer algumas pequenas transformações. Então, eu vou entrar na parte de transformar meu dado e entrar no revenue, esse aqui. Você pode ver que ele está com ponto. Eu vou selecionar e vou fazer uma alteração nele. Vou selecionar e vou pedir para substituir os valores. O que eu quero substituir? O ponto por vírgula. Vou fazer isso. Todos os valores são substituídos e agora estão corretos. Mas uma parte muito interessante desse Power Query, que acredito que vocês podem usar em algum momento, é se vocês fizerem uma alteração que não deviam ter feito, ou alterar alguma parte que, putz, eu queria desfazer isso porque está errado. Todas as ações que vocês realizam, elas ficam gravadas aqui em passos aplicados. Então, vocês podem ver que tem até aqui a ação que eu fiz, que é valor substituído. Fala, como é que eu desfaço isso? Não era para fazer isso. Então, eu venho aqui, eu marco o X, ele vai desfazer minha ação. E eu posso realmente fazer novamente ela, o valor, ponto por vírgula. Ele vai alterar. Uma questão também que sempre é feita relacionada a esse assunto é onde que ele está alterando? Ele está alterando no meu arquivo lá que eu puxei na web, então alterou o arquivo realmente na web? Não, essa alteração é toda lógica, ou seja, é feita na memória do Power BI, então ele carregou esses dados em memória, então tudo que ele está alterando é em memória, então não, o arquivo original continua como a gente, como a gente visualizou. Então, eu venho aqui, salvar e fechar. Agora ele vai fazer essa alteração do vírgula. E agora eu vou tentar novamente alterar para número decimal. Vamos ver. Ele vai sim, quero alterar. Pronto. Agora é um número decimal. Se vocês verem, automaticamente ele já marcou que ele é uma métrica aqui. Eu transformei agora em número. Eu também posso, vocês verem aqui, o decimal está em 3 casas. Eu não quero que seja 3. Eu quero um decimal fixo. Sim, de 2 casas. Eu vou marcar 2. Ao fazer isso, ele já marca até que é moeda. Ele identifica que isso aqui é um valor e já marcou até o símbolo do euro aqui. Ele acredita, já entendeu que isso é uma moeda. Legal. Agora eu vou continuar trabalhando um pouco com o meu dado. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre hierarquia. Hierarquia é uma maneira que eu posso fazer com que o meu atributo ele esteja relacionado com outro atributo. Ou seja,
eu posso relacionar uma informação com a outra, e isso me permite com que eu faça um drill down, um drill up. O que é um drill up? Eu poder descer o nível de granularidade daquele dado. Então, eu posso ir para um grupo um pouco maior, para um grupo um pouco menor de informação, criando essa questão de hierarquia. Então, eu relaciono as informações. Eu vou criar uma hierarquia nessa tabela de produtos. Então, onde está a categoria, eu venho aqui, criar a hierarquia. Ele vai criar uma hierarquia chamada categoria hierarquia, e eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse atributo product name dentro dessa minha hierarquia. Adicionar hierarquia, categoria e hierarquia. Então, depois a gente vai ver no gráfico o que isso representa e qual é o ganho de eu fazer isso. Então, aqui eu criei uma hierarquia chamada categoria, onde eu vou ter a categoria e o produto. Eu vou até mudar o nome dela aqui, vou mudar o nome para categoria produto. Pronto. E, então, agora a gente fez essa transformação. Agora acho que a gente pode ir para... Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que a gente pode trabalhar com esse dado antes de a gente seguir. Certo. Tá bem. Certo. Então vamos agora para a parte mais importante, que é construir... Ah, não, tem mais um ponto. Por isso que eu estava até revendo, que eu quase esqueci. É a questão da cidade. Então, se vocês virem aqui, vocês estão vendo que aquele tem um endereço, total code e a questão da região, e aqui ele marcou como um texto normal. Mas eu posso categorizar esse meu tipo de dado. Se você vir aqui, tem categoria do dado. Está falando que ele é assim categoria, mas eu posso falar, não, isso aqui é uma cidade. Quando eu faço isso, olha o que acontece com o meu dado aqui, ele marcou como um globo, porque ele entende que esse dado agora, existe uma categoria de cidade relacionada a ele, e isso vai fazer com que ele seja mais fácil para trabalhar em cima de mapas, em cima disso. Então, é importante você sempre categorizar o dado que você... Esse é um trabalho que a gente está fazendo aqui de tratamento de dados. Então, terminei de alterar, eu volto aqui para o meu dashboard. Agora a gente vai construir um primeiro dashboard. Eu vou mostrar para vocês como é simples construir um dashboard e como que a gente pode fazer isso. Eu vou criar um dashboard, vou criar uma caixa de texto aqui. Cliquei em caixa de texto e vou escrever Sales Report. Então, essa caixa de texto aqui não está conectada em uma base, é apenas um texto mesmo, apenas para organizar minhas informações. E eu vou começar construindo um dashboard através do produto. Então, eu venho aqui, vou selecionar na minha tabela de produtos a categoria produtos, que foi a informação que eu trouxe, eu criei. Você pode ver quando eu selecionei aqui, ele já vai jogar no painel a categoria e o produto. Ele já jogou aqui. E eu vou incluir mais uma informação, que é a questão do revenue, que é aquele valor que eu tinha, que está dentro da tabela orders aqui. E eu vou colocar o revenue. Ele já relacionou também. Ele colocou, então você consegue visualizar as informações de categoria, produto e revenue. É igual eu comentei, né? Por isso que eu fiz aquela introdução anteriormente. Olhando apenas essas informações, fica muito difícil você saber qual que é o produto que está vendendo mais, porque esse é o problema de usar tabelas, né? Mas a gente consegue mudar esse modelo usando um gráfico de base, vocês vão ver a diferença para poder identificar algumas informações. Vou até amplificar aqui. Vocês podem ver que a maneira que ele organizou é de maneira alfabética. Eles falam, e a maneira que ele organiza de maneira alfabética nem sempre é uma melhor maneira para você poder visualizar, porque você tem que olhar aqui, esse marca esse.
é mais fácil você sempre organizar as informações. Você pode ordenar o eixo por soma. Fica muito mais fácil, você consegue comparar quais são os maiores produtos para os menores produtos. Vocês lembram que a gente criou essa hierarquia? Agora eu vou mostrar um pouco mais qual é o benefício da gente ter criado essa hierarquia. À medida que eu crio uma hierarquia, eu ativo esse botão aqui. Isso permite eu descer o nível da hierarquia. Então, eu vou clicar aqui. Vocês viram que, para quem não conseguiu ver, eu vou entrar em Road Bikes, eu clico e eu vejo todos os produtos relacionados a um determinado, uma determinada categoria. Quando eu clicar, ele vai descer o nível da hierarquia e vai para o produto, para o nome do produto. Então, aqui eu já tenho meu gráfico, consigo ajustar. Agora eu vou clicar numa outra parte aqui e vou construir um segundo gráfico para vocês, que é o gráfico de pizza. Então, eu vou criar na parte de quantidade. Jogar a quantidade. Colocar por categoria. E colocar no gráfico de pizza. É igual eu comentei anteriormente, eu mostrei aqui realmente para vocês verem como fica difícil você visualizar quando você tem muitas seções dentro de um gráfico. Você não consegue identificar a grandeza, se esse é maior que esse, o que significa essa informação, fica tudo muito junto. Então, evitem esse tipo de situação. Sempre trabalhe com menos gráfico de pizza, apenas com poucas categorias, com poucos atributos para poder visualizar. E último, também que todo gestor gosta de ver dentro de um painel, é o mapa. Né? Então, vocês vão ver que ao clicar na cidade, peraí, fazer uma operação, eu vou clicar fora aqui no mapa, ele automaticamente marcou aqui, eu vou clicar no Revenue, então ele está marcando a receita. O mapa são bem interessantes, pois um zoom até chegar e ver aquela informação. Então aqui ele está fazendo o mapa por localidade e um revenue, fazendo o tamanho da bolha por revenue. Eu posso mudar isso também por vez de som, que era uma média, uma conta distinta, alguma questão desse tipo. Então aqui vocês viram que eu consegui criar um painel de maneira muito simples, com gráfico de barras, gráfico de pizza e mapa, apenas com essa informação. Então essa demonstração é apenas para vocês verem o poder da ferramenta, vocês poderem visualizar que eu fiz de maneira simples e trabalhei com diferentes tipos de dados e como que eu trabalhei com esses dados. Então, espero que realmente tenha esclarecido esse ponto aqui, tenha sido um pouco útil, né, essa informação. Eu vou continuar, né, agora é mais uma parte que eu também acho muito importante partilhar com vocês, caso vocês queiram, esse é um treinamento rápido, né, então já está na parte final dele. Caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais desse assunto, caso vocês queiram avançar, porque, que nem eu comentei, esse aqui é apenas um módulo introdutório, tem muitas outras coisas para serem ditas sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui alguns treinamentos que são para vocês poderem aprofundar nesse assunto. Então, tem um da próprio site da Microsoft, são treinamentos gratuitos, então você pode entrar lá e fazer um Learning Path, um treinamento sobre que você pode explorar diferentes tipos de assuntos sobre o Power BI. Então, é apenas entrar no site da Microsoft, na parte de Learning. Eu deixei um outro também, que é o do Data Science Academy. Também é um treinamento sem custos, onde você pode entrar e consegue aprofundar bastante nesse assunto. E onde você consegue ter um detalhe um pouco maior do Power BI e se especializar realmente nisso. Então, esse treinamento eu te dou uma base para você poder ir e poder aprofundar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de deixar também esses minutos finais para ver se há alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara, se eu puder, eu consigo tentar responder nessa questão. Então,
caso tenha alguém. Este Power BI funciona bem com grandes quantidades de dados, assim com teras de dados, ou é para pequenas quantidades de dados? Processa bem assim muitos teras de informação, ou é para pequenas bases de dados? Sim, uma boa pergunta essa. Eu já trabalhei com ele em grandes empresas, com grande quantidade de dados. É possível trabalhar, sim, com um volume bem grande de dados. A única questão realmente é o cuidado quando você for trabalhar com isso, né? Então, sempre não tentar exportar bilhões de dados em um painel, porque você, em forma de tabela, porque ao fazer isso, a ferramenta vai pesar um pouco mais para poder fazer isso. Mas se você tentar consolidar o máximo possível, você pode trabalhar com bases bem grandes. Ele suporta trabalhar com diferentes tipos de volumes de dados. Sim. Não permite, assim como as ferramentas de BI, para processamento dos dados ou alguma coisa, um pré-processamento por forma a ter os dados acessíveis para um tratamento mais pesado? Só para ver se eu percebi sua pergunta, você está sabendo como é que existe a questão de limitação de acesso de alguns dados específicos? É mais nessa linha que você está perguntando? Ou não? Não, há ferramentas de BI que permitem modelar os dados, por assim dizer, para transformar os dados para obter dados num determinado formato. Sim. Este permite fazer isso? Ele permite você fazer algumas transformações. Naquela parte do Power Query que eu demonstrei, você pode fazer alguns tipos de transformações no dado, mas dependendo do grau de transformação, existem outras ferramentas específicas para isso, né? Então, existem algumas ferramentas de ETL, onde você vai poder trabalhar melhor com o dado e, às vezes, entregar quanto menos você exigir da ferramenta de visualização, mais performática ela vai ser para o seu principal objetivo, que é poder visualizar aquele dado. Então, quanto mais você trabalhar antes esses dados, utilizando essas ferramentas de ETL, vai ser mais fácil para que o seu painel final possa apresentar o resultado para o qual ele está sendo feito. Eu tenho uma dúvida em relação para quem está querendo ingressar no mercado de trabalho. Nesse momento, tem algum conselho, algo do gênero? Eu falo por minha parte, que eu estou em transição de carreira e me interessei muito por Power BI, pela ferramenta, que é um leque de possibilidades. Mas para quem está começando a ingressar no mercado, tem alguma dica, algo do gênero? Sim. É assim. Dentro dessa área de tecnologia, tem diferentes tipos de vertentes que você pode trabalhar, né? O Power BI é muito mais focado para análise de dados, né? Eu acredito que a dica que eu dou é você experimentar e tentar conhecer um pouquinho sobre cada seção desse trabalho de dados. Então, tem desde a parte de tratamento de dados, tem desde a parte de visualização, tem trabalho já que agora está crescendo bastante, parte de cientista, onde você vai ter algum tipo de visualização mais estatística, então vai envolver um pouco mais de matemática. Você tem que ver qual dessas áreas, agora estou falando mais para a parte de dados, que você sente um pouco mais familiarizada nesse assunto. E se você, não, eu acredito que dentro dessa parte de visualização, eu gosto de construir um painel, gosto de poder mostrar essa informação. Eu recomendo, existem muitos treinamentos gratuitos, né? Então, eu acredito que nem sempre, hoje, a internet permite com que você tenha bastante tipos de acesso, igual eu partilhei a esses treinamentos, e a dica que eu dou é você tentar se não ficar muito preso a uma ferramenta específica, mas entender o conceito dela, né? Porque ferramentas mudam, né? Eu já trabalhei com muitas até aqui. É importante você conhecer o que é o que é um processo de ETL, de que é extração, transformação e carga dessa informação. Então, por que ele serve? Você entendendo os conceitos, as ferramentas vai ser apenas como você utilizar isso. Então, a dica que eu dou é primeiro você tentar entender um pouco cada área, achar essa área e tentar fazer alguns treinamentos
que estejam relacionados a ela. Não sei se eu respondi sua pergunta, porque essa pergunta pode ser bem completa, né, de acordo com a questão. Mas a dica é essa.